Meus amigos, João Ricardo da cidade de Uberlândia, muita alegria aqui fazendo essa live aqui. É o seguinte, meus amigos, tá aqui minhas ferramentas, né? Tá aí minha furadeira, um monitorzinho, uma parafusadeira, bastante ferramentas. Tá a minha escadinha ali, né? Tá a minha escada, graças a Deus. E é isso aí, né? Trabalhando, com muita alegria. Tá aqui uma extensãozinha, uma canaletinha que eu coloquei. E é o seguinte, meus queridos amigos, nós trabalhamos, nós aí da área da eletricidade, eletricista, nós sabemos muito bem que muitas das vezes nós, ao trabalharmos, ao fazermos tomadas, às vezes não é possível desligar os disjuntores, nós trabalhamos energizado, mas com toda a segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Então é isso aí, meus amigos, tá aí, é muito difícil, às vezes nós corremos algum risco de levar choques, né? Mas trabalhando direitinho com a parte elétrica dá tudo certo. E quando eu vejo toda essa esquerda cheia de si, com o imperador dos pobres, o imperador, o grande mestre, aquele que é amado por esses esquerdopatas, e sabemos que muitas pessoas são muito simples para compreender a covardia e os gritos daqueles que foram assassinados por essa filosofia de Satanás. Nós sabemos que as pautas são boas, meus queridos amigos, as pautas esquerdistas, eles têm o discurso fundamental e muito importante daqueles que foram suprimidos por seus pais, por suas famílias, cometeram erros e não conseguiram se equilibrar na vida e vivem vidas miseráveis. Eu quero dizer que os assuntos que a esquerda põe em primeira instância para chamar a atenção dos brasileiros é que eles têm um presidente, uma associação, uma base de Haddad, Boulos e tantos outros parlamentares acobertados pelos partidos em estados e municípios, que é o presidente certo, da fala certa. Mas nós sabemos que eles não são aceitos, não é pelas boas coisas, mas pela má compreensão do que nós, amantes da fé, amantes dos estatutos soberânicos, chamado Deus, a palavra eterna, as coisas importantes em relação não somente às necessidades e às coisas boas, que eles nos veem como errado e nós os vemos com pautas insignificantes em relação à vida. E o que eu quero dizer é o seguinte, meus queridos amigos, este presidente Lula, para mim, não tem vez, é um vagabundo, é um ladrão, é um bandido. Se ele trabalhasse comigo uma semana, eu ia pôr ele nos trilhos de discursinhos baratos. Nós temos esses por aí que defendem as suas ideologias, apresentam as pautas, vê uma família de brasileiros conturbada psicologicamente, emocionalmente. Eu queria pegar o Lula e falar, Lula, vamos pegar aqui, montar uma canaletinha, vamos passar uns fios aqui, fazer umas tomadinhas bonitinhas aqui, né? Vamos melhorar a sala, vamos colocar mais uma tomada ali, vamos organizar a parte elétrica aqui, fazer uma tomada, vou instalar uma TV aqui, isso aqui tá temporário, mas vai sair certinho aqui, ó, tá? Vamos organizar, colocar tomada 110, 220, vamos organizar os sensores, vamos fazer funcionar. Quem tem a chave e o respeito pelos técnicos do Brasil não é questão de ser pobre ou rico, é como diz a Escritura, é zelar pela verdade, é o certo. E esses vagabundos têm a nação brasileira como escravos pelos impostos e pelos desvios, são sujos. Eles são os onipotentes da bagunça e das conversas fiadas. Quem estoura dedo, quem machuca, quem sofre dia a dia para ganhar o dinheiro nas economias dos mercados liberais, dessa troca de serviços que geram dinheiro, sabe quão difícil é. E esses vagabundos esquerdistas, eu tenho sofrido até hoje, o meu ombro estourado, tenho trabalhado com muita dificuldade e, lamentavelmente, a cidade de Uberlândia e todo o Brasil vive de aparências e nas dependências de pessoas que são procuradas pela sociedade para terem respaldos aos seus problemas. E eu vos digo, minha querida cidade de Uberlândia, isso precisa acabar.
pois nas dependências de pessoas é o que acontece no marxismo e nessas ideologias culturais impregnadas nas universidades como meios de salvação. E a salvação, meus amigos, na representatividade de uma pequena chave. Há quantas chaves dos dentistas, os bisturis, as colheres de pedreiro, tantas ferramentas como as mãos para fazer massas. Essas é a solução do Brasil. Como disse Margaret Thatcher, que a maior e melhor significância no planeta Terra e fora da Terra e nos movimentos para lá no céu e para cá no céu é um trabalho, é uma ocupação. Vivemos das conversas fiadas que pegam pessoas irresponsáveis, mal treinadas por seus pais, que gostam de um benefíciozinho, igual muitos que já estão aparelhados e entram no serviço público, não pelas competências, mas talvez até pelas competências. Acima das ajudas e das competências está realmente a seguridade no serviço público e, lamentavelmente, para melhorar o Brasil, tem que compreender o seu papel produtivo na família brasileira. Meus queridos amigos, os preços baixam, mas o poder de compra não cresce. As conversas para ajudar as pessoas são inúmeras, mas, lamentavelmente, para mudar o Brasil, é necessário respeitarmos a maior das ciências dos pensamentos e das ideologias criadas. São as certificações da essência daquilo que nós não criamos, tipo o corpo humano. O próprio corpo humano tem a sua inteligência, que foi feita não por nós, faz parte de um processo biológico, sim, biológico, já escrito com muita inteligência, assim como qualquer coisa no universo, na Terra e fora do planeta Terra. Devemos validar as coisas sólidas na representatividade dos pensamentos que vai aflorando no pulsar da alma, do espírito, e nós vamos saindo dessas trancas ruas, dessas pombagiras, desses espíritos que eu resolveria o problema das bebidas e dos cigarrinhos e das macumbarias e dessas pombagírias que gostam de afeminar e gostam de trazer mulheres, trazer os desejos carnais. Eu trataria essas entidades com uma clínica contra vícios, porque assim eles parariam de usar isto que no mundo dos humanos eles se sucumbem e perdem a ordem e gostam de uma boquinha do Estado. Gosta de uma judia. Você, mulher casada, mãe solteira, que não escutou seus pais, está cheio de filhos, está reclamando e pedindo ao pai dos pobres uma ajudinha do Estado. E você não consegue desenvolver nem obedecer aos seus pais, não obedeceu a razão, os bons modos, se corrompeu, se perdeu e agora faz o L. E fazendo o L para ter ajudas não vai paralisar os erros, é necessário corrigir por dentro e nós sabermos claramente que para ter um Brasil sustentável precisamos fazer como um sociólogo que fez críticas a essa filosofia do Kibe marxista, que a nossa ordem vem da consciência, da frequência, do poupar, do organizar, não acabar em desespero numa mesa de bar ou junto das prostitutas para sucumbir o seu tempo e o seu dinheiro. Max Weber disse que o poder do Estado é importante na sua essência, mas jamais trará riquezas a todas as pessoas em uma vida sustentável. Pois, segundo Max Weber, Karl Marx é um maluco que ignorou o simples fato de ingleses formando os Estados Unidos cristãos, isto mesmo, que eles poupavam seus recursos e emprestavam dinheiro. Muitos falam da família Rockefeller, dos Rothschilds, mas nós sabemos que se você quer fazer guerra, ou você vai atacar com pedras, facões, você pode brigar com a sua própria mão. Eles emprestaram dinheiro e ficaram muito ricos. E através, assim como as putarias dos espíritos, prometendo coisas para aqueles vagabundos consumidores que não resolvem com inteligência e caem no jogo dos espíritos.
E esses espíritos eu os curo com uma clínica para eles, assim como uma clínica para uma clínica para narcóticos. Vivemos no mundo das ilusões e dos prazeres que no final alguém paga a conta. Meus queridos amigos, poupar é o segredo. Em vez do desespero, devemos trabalhar e pegar esses vagabundos das instituições sem vergonhas, que são 230 milhões de pessoas, como disse Jesus Cristo, como baratas tontas, indo de um lugar para o outro, procurando uma salvação, uma ajuda, e nós que produzimos, que dominamos a matéria, que dominamos as tecnologias, que buscamos a sustentabilidade num avanço do tempo, assim como subir uma escada com muita dificuldade. As meritocracias se fazem por aqueles ajuizados, como Max Weber criticou severamente Karl Marx, que se dedicam de segunda a segunda, se tornam ricos, prósperos, mas aqueles coitadinhos guerreiam contra nós, nos matam, porque aqueles camponesinhos chineses assassinaram seus patrões. E aqueles fazendeiros coitados na Rússia, na ex-União Soviética, na revolução daquele partido vagabundo bolchevique, que através de Lenin e Stalin sucumbiram às liberdades dos que trabalham e buscam o seu crescimento. Assassinaram muitos. E vocês que dizem amar a razão, não amam a razão. Você quer uma boquinha, seu vagabundo. E você que diz fazer o L pelos discursos, somos nós que fazemos o Brasil crescer e prosperar. Então é isso aí, meus amigos. Tem muitas coisas que foram feitas, graças a Deus. Tem mais lá no fundo, tem aqui, mas é o suficiente. João Ricardo de Uberlândia, muito triste, pois lutamos severamente e mataram o espírito do significado das nossas forças armadas. Viraram meras prostitutas, meretrizes desgraçadas, vagabundas, pois as instituições civis, militares, polícias federais querem uma boquinha do Estado. Eu digo para você, homem de bem, faça um concurso público e entre para os escândalos e negue a justiça de Deus, dos homens, e obedeça às ordens de Estado. E vamos morrendo a cada dia e vendo filas de carros levando aqueles que lutam, como Sócrates assassinado, Jesus Cristo assassinado, John Hu assassinado, Celso Daniel assassinado. Todos aqueles que lutaram para um Brasil melhor e próspero foram assassinados por aqueles pobrezinhos que não reconhecem a insignificância de seus pais cachaceiros e puteiros, e foi criado numa vibe aberta. E o pai dos pobres, eu vos abraço. E não se preocupam com você, seus idiotados. No final, todos vocês sucumbem às ideologias da aproximação, da falta de amor e de atenção, das sucumbências das sugestões, das pornografias, dos vídeos e dos estupros e das molestações e das dúvidas. Você caiu no arcabouço do reino da terra. Quanto mais confuso, melhor é, pois o que eles querem mesmo... o que eles querem mesmo é te usar. Infelizmente, estamos vivendo mentiras em cima de mentiras. Eu tenho muita dó, meus irmãos LGBTQI, porque tem muitas coisas que vocês não sabem sobre vocês mesmos e aqueles pobrezinhos, irmãos trabalhadores prejudicados por uma arte que nem o pai do marxismo, Karl Marx, jamais aceitaria Lula e seus investimentos na arte dessa que nós conhecemos, que o Brasil tem sido utilizado. As pessoas nesse país, o próprio Karl Marx tratou esses investimentos de Lula como a arte da distração da burguesia. Pois, segundo Karl Marx, a arte que ele retratava era ciência, era tecnologia, era desenvolvimento, era química, era matemática, era geografia, era história, a arte do saber, para não ser idiotados nos sambinhas e nos churrasquinhos do faz de conta de uma vida imbecil, que deve ser utilizada não como ápice da alegria, mas como momentos espontâneos
e não deve jamais aceitarmos as propostas desses desgraçados de uma vida feliz, trocar a verdade por esses momentos tão rápidos, como meteoros, como pedras no espaço, que passam numa grande velocidade. Passou. Mas viveremos, como diz todos os assassinatos na história da humanidade, como diz o próprio Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 4, negou os reinos do mundo e a glória deles, por fazer as mudanças diante da liberdade da palavra de Deus, que nada mais é do que a capacidade dada, não a espíritos e as pombogiras e os candomblés, mas aos ouvidos, para processar nas mentes e seguirmos o caminho reto. E ter a capacidade de criar e fazer, isto é poder, do que meramente o poder dos raios que saem da mão, ou dos espíritos, como cachaceiros e puteiros que usam os médios para dar passes, para enganar você, tornando você incompetente. E mesmo se não houvesse um Criador que nos olhasse, seria mais vergonhoso ainda, pois você se considerará por pedir ajudas a demônios, a espíritos, para fazer aquilo que as suas mãos podem fazer. E que seu coração, de forma humilde, poderá combater as derrotas pela força e daqueles que usam o engano. Por isso que Jesus Cristo disse aos líderes daquela época para tomar muito cuidado com o pai da mentira. João 8,44, vós sois filho de vosso pai o diabo. Este foi um homicida e é um homicida. Então é isso aí, meus queridos amigos. Mais um trabalho concluído. 3 dias de muita emoção, muita adrenalina. E eu digo à cidade de Uberlândia que nós precisamos varrer os comandantes dos batalhões. Mudar, pincelar, alterar e dar às pessoas, a todas, aquilo que nós chamamos, que nós estamos vendo, igualdade, equidade. Pois eu quero dizer a todo o meu querido Brasil que os cemitérios refletem a iniquidade desses magistrados e de todos que servem nas instituições e têm um bom salário, pois o reflexo das ruas, as brigas, as pobrezas e as misérias, os ricos e as altas posições do serviço público se tornaram o inimigo do povo, pois não temos paz. E eu garanto a todos vocês, meus queridos, amados amigos, como disse Jesus Cristo, que a comida entra pela boca e vai para os estômagos e depois para o esgoto. Pois não vamos trocar a verdade para uma vida por mero produto, por mera vaidade. Eu garanto a todos vocês que é preciso limpar, dizimar a mentira, pois não pode haver 2 reinos juntos, harmônicos, pois por isso que é necessário que todas as coisas sejam esclarecidas. Meus queridos amigos, João Ricardo de Uberlândia, vou aqui guardar minhas ferramentas. Quero mandar um abraço para o Dr. Chico Humberto, um abraço para o meu amigo Camon, Brito, Ana Lúcia, da Silva Graciele. Então é isso aí, meus amigos, tudo depende de nós, o sistema é podre, eles ganham dinheiro. E se não haver uma lei que tira a estabilidade desses concursados para que possa ter poder para quem não for produtivo, é como acontece nas empresas, rua! Somos mais Brasil! Tchau! Se vocês soubessem.